Hoje o Observatório recebe um convidado muito especial. Ele é carioca, fundador de uma organização sem fins lucrativos que atua há cerca de 10 anos no Marajó. O nome dele é Lute Guedes, e junto com a organização, ele promove o desenvolvimento endógeno da região, junto às comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas. De acordo com o site da organização, eles atuam em três frentes estratégicas. A primeira, saúde, alimentação e moradia. A segunda, educação e cidadania. E a última, empreendedorismo local. A região do Marajó tem uma população de 564 mil habitantes, segundo o IBGE de 2019. Considerado o maior arquipélago fluvio-marinho do mundo, a região é formada por 16 municípios paraenses, que têm em abundância recursos hídricos e biológicos. Mas apesar disso, sua população enfrenta uma série de dificuldades, como os baixos índices de desenvolvimento humano e a falta de acesso à água de qualidade e saneamento básico. O nosso convidado chegou pela primeira vez na Ilha do Marajó com 16 anos e, passados 11 anos, já conseguiu construir junto à comunidade uma rede de bibliotecas e uma escola. Na América Latina, ele é o único embaixador da ONU para a Educação e Cidadania Global. E em 2020, a organização Lute Sem Fronteiras percebeu a importância das políticas públicas para a transformação social e criou o Observatório do Marajó. E a partir de agora, a gente conversa sobre tudo isso com o nosso convidado. Olá, Lute, muito obrigado por ter aceitado o convite do Observatório da Democracia e Direitos Humanos para conversar um pouco, sobre a sua história, sobre a sua atuação na Ilha do Marajó, com o Lute Sem Fronteiras e agora com o Observatório do Marajó. E eu já vou começar a minha pergunta. Como começou tudo isso? De onde veio o gatilho para criar o Lute Sem Fronteiras? Eu sei que sua história é bem antiga, né? Desde os 16 anos, assim, a primeira visita ao Marajó. E é isso, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Começasse, na verdade, a falar sobre isso. Boa tarde, Vinícius. Obrigado mais uma vez pelo convite aí para fazer essa conversa. É, Tanta coisa de uma vez só, mas acho que a criação da Lute Sem Fronteiras, ela não teve exatamente um momento de gatilho assim com a criação da organização, né? Essa história, ela tem muita coisa extraordinária, eu acho, nessa história, mas a maior parte dela é comum, é ordinária, assim. Então, eu acho que quando a gente constrói a escola em 2013, é um momento ali extraordinário que a comunidade conseguiu mobilizar a prefeitura e a própria mobilidade, a própria comunidade na construção, né, da escola. Isso é extraordinário, isso é incrível. O que estava acontecendo não era uma experiência só da materialidade, né, dali. Então, a gente não estava só construindo uma escola ou bibliotecas ou hortas comunitárias. A gente estava mudando a percepção de todo mundo sobre a realidade, inclusive a minha. Eu acho, então assim, acho que a minha chave foi quando eu percebi que o projeto, o maior benefício do projeto não era ter levado livros, era produzir mudanças, né, ecos de reflexões tanto dentro de mim quanto dentro das outras pessoas. E a organização, então a gente cria a Lute Sem Fronteiras como uma estratégia meramente de viabilidade, assim, de como é que a gente vai viabilizar novos projetos. Esses 10 anos já que já se passaram de atuação, qual foram as principais atuações, as mudanças, assim, que se ela não estivesse lá, tu acha que não aconteceria? Esses 10 anos tiveram impactos diretos e práticos na vida de várias pessoas, né? Assim, a escola, por exemplo, que a gente construiu em 2013, ela tem mais de 100 alunos todo ano. Então, a gente está falando de mais de 100 pessoas, né? Porque se cada ano mantém um número e entra gente nova e sai, é um número em crescimento, né? É, então, assim, é óbvio que isso impactou a vida dessas gerações aí de crianças e jovens que não tinham antes a escola nas suas comunidades. É, a mesma coisa as bibliotecas, as hortas, os fundos de microcrédito. Então, é claro que nesses 10 anos houve um impacto objetivo, né, e concreto na vida de várias pessoas, todos os projetos que a gente já realizou. Para deixar mais claro, a Lute Sem Fronteiras ela tem como missão promover o desenvolvimento endógeno de comunidades tradicionais do Marajó,
com desenvolvimento endógeno, eu quero dizer um desenvolvimento que venha de dentro para fora das comunidades, então que seja proposto pelas próprias comunidades. E aí, para isso, a gente atuou e atua em 3 linhas de trabalho, né? Educação e cidadania, saúde, alimentação e moradia e empreendedorismo social. Então, os projetos vão desde bibliotecas, tem essa escola pública que a gente construiu e que hoje é coordenada entre a comunidade e a prefeitura, cartilhas de direitos, hortas comunitárias, fundos de microcrédito, trabalho com reciclagem de lixo, manejo de açaí, cacau e cupuaçu, enfim, uma série de iniciativas. E agora, 10 anos depois, a mudança da Luta Sem Fronteiras para o Observatório do Marajó é entender que, se a gente quer trabalhar com um impacto em larga escala, e não mais só com as pessoas que estão nas imediações do projeto que a gente está fazendo, a gente precisa atuar nas políticas públicas. Porque, por exemplo, agora no contexto da pandemia, isso fica ainda mais evidente, que o problema do saneamento básico é um problema de política pública. E dessa percepção de que, se a gente queria produzir impacto em larga escala, a gente precisava trabalhar com essas mesmas lideranças locais. Então, ainda na mesma lógica de que são os moradores e as moradoras das comunidades tradicionais as pessoas que detêm o conhecimento mais valioso para melhorar a vida delas, mas que essas pessoas com esse conhecimento precisam acessar os espaços de construção de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, de definição do orçamento público. Então, o observatório ele surge dessa reflexão para continuar trabalhando com essas mesmas pessoas, mas agora dando ferramentas direcionadas para que essas vozes, né, esses corpos, esses saberes possam ocupar com mais respeito e reconhecimento, né, os espaços de poder, né, de debate de políticas públicas. Então, dentro disso, a gente sabe que é uma realidade muito complicada, né, dentro do Marajó, dentro, enfim, de várias regiões aqui do norte do país, a questão das oligarquias políticas que dominam o sistema político, baseado em seus interesses pessoais. E eu vejo que importante muito disso é essa formação que você está falando, né? Mas como dar essa formação mais política dessas pessoas através do Luta Sem Fronteiras e do Observatório do Marajó, para que elas ocupem realmente esses espaços e para que elas tenham seus interesses atendidos, né? Sim. Isso é bem complexo, né, esse ponto. Porque aí a gente está falando de 2 dimensões de poder, né? Tem uma dimensão do poder estabelecido, então essas oligarquias, elas já são poderes históricos que, enfim, ocupam as terras de forma, né, ilegal, com grilagem, enfim, com vários aspectos ilegais, várias estratégias ilegais, mas elas são um grupo que já detém o poder econômico e o poder político na região. O que a gente está tentando fazer não é necessariamente colocar essas lideranças locais para elas se candidatarem, por exemplo, e ocupar cargos Institucionais. políticos nesse sentido. E sim para conseguir criar mecanismos e estratégias para que essas lideranças possam construir as agendas de desenvolvimento para os seus territórios e para as suas cidades e que vão ser imparáveis, que vão ser incontroláveis, assim, no sentido de que quem quer que seja que esteja no poder vai estar constrangido de passar por cima, de ignorar essas lideranças que têm toda a legitimidade dos seus grupos, né, dos seus territórios. Então a gente está falando aí de fato tentar um pouco mexer no tabuleiro, né, político e cívico de um modo geral, né, do Marajó, mas de forma muito estratégica, assim, né, de como é que a gente, por um lado, evidencia isso, evidencia que é o fazendeiro, que é empresário, que é senador, que tem um monte de interesses particulares influenciando a política pública e vice-versa, né? A política pública beneficiando os interesses particulares. Isso está de um lado, isso precisa ser evidenciado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer colocar em disputa direta com essa gente essas lideranças locais que, por mais poderosas e potentes que sejam, elas são socialmente
vulnerabilizadas, né? Então a gente não quer produzir novos mártires, a gente não quer criar embates que coloquem essas pessoas em mais risco, em mais vulnerabilidade do que elas já estão. O que a gente quer é, de fato, fazer avançar a agenda mínima de desenvolvimento do Marajó. Eu acho, assim, que a parte do Lute Sem Fronteiras, acho que já ficou claro. Agora eu queria que tu pudesse esclarecer mais a parte do Observatório do Marajó. Como é que quem integra o observatório e quais são as frentes de atuação? Como que ele trabalha dentro da região? Legal. O Observatório do Marajó, ele surge no início de 2020, né? Então a gente começa os trabalhos do observatório em janeiro e agora com a missão de fortalecer o espaço cívico do Marajó, né? Então analisar dados, indicadores, as políticas públicas da região para produzir tecnologias sociais que sirvam às lideranças locais, sobretudo as lideranças mulheres, ribeirinhas e negras. A gente tem 3 temas que são, na verdade, guarda-chuvas dos nossos interesses. O primeiro é analisar e pensar sobre população, representação política e participação cidadã. O segundo é pensar sobre vulnerabilidade e progresso social. E o terceiro sobre os sintomas da crise socioambiental e da emergência climática. Então, quando eu falo sobre que o trabalho do observatório é analisar dados e produzir tecnologias sociais, é nesses 3 guarda-chuvas. Hoje, nós, no observatório, somos 5 pessoas, né, na equipe, o núcleo duro, digamos assim, da equipe, e a gente conta com 4 outras pessoas que são coordenadoras locais dos projetos. Então, em meio à pandemia, o observatório está coordenando 3 ações emergenciais, a rede de apoio a mulheres marajoaras em movimento, que é uma rede de apoio para mulheres do Marajó que viveram deslocamentos e vivem hoje na periferia da região metropolitana de Belém. Esse projeto tem 2 coordenadoras locais. A campanha de comunicação ribeirinha é Égua do Corona, que é uma campanha de comunicação que a gente está construindo com 32 lideranças ribeirinhas, 2 de cada um dos 16 municípios do Marajó. E a terceira é o Gabinete Popular de Crise do Marajó, que a gente está coordenando junto com a Comissão de Justiça e Paz de Breves, e trouxe mais 9 organizações, também todas do Marajó, para compor esse espaço, para fazer ações, né, que tentem mitigar um pouco os efeitos da pandemia no Marajó. Eu sei que tem muito o tempo é curto, né, porque faz pouco tempo que surgiu o Observatório do Marajó, mas como é que tu já avalia a abrangência dele dentro da região e os resultados dele que ele já conseguiu, né, promover dentro da região do Marajó, que é uma região então tem suas peculiaridades, né, tem seus problemas de índice de desenvolvimento humano e tudo mais. A minha avaliação é super positiva, porque o observatório está completando 6 meses agora, né, de início dos trabalhos, e a gente já essas ações emergenciais que a gente está fazendo, por exemplo, para mim, isso é um motivo de muito orgulho, né? Que no momento de pandemia a gente possa estar operando aí 3 ações emergenciais com grupos que são complementares, né? Então, as mulheres que são do Marajó e que vivem em deslocamento são um grupo historicamente vulnerabilizado que a gente conhece, né, no país, né? A gente sempre, por causa do tráfico e da exploração sexual de meninas e mulheres do Marajó, né? Então, para a gente atentar para esse grupo era super importante e a gente conseguiu e está fazendo esse apoio a essas mulheres. A campanha de comunicação ribeirinha também, são 32 lideranças ribeirinhas que estão recebendo uma bolsa no meio da pandemia. Então, para produzir conhecimento, né, informação numa linguagem que faça sentido para eles, que parta deles. Então, isso é muito valioso na nossa percepção. E poder montar esse gabinete popular de crise do Marajó, eu também tenho muito orgulho que a gente esteja fazendo isso, porque tem organizações que fazem parte do gabinete que vão, assim, de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Afuá, por exemplo, sindicatos de professores, né, de Portel,
a organizações religiosas, como Pastoral da Terra, do Idoso, até organizações da sociedade civil mesmo, né? Então, é muito legal fazer parte, né? E dinamizar esse espaço ele já é muito potente, ele já é muito latente, né? Ele está ali vibrando e tentando se articular e se articulando também, mas poder fazer parte e contribuir para que esse ecossistema se fortaleça, sobretudo num momento de crise, para a gente é motivo de muito orgulho. Então, acho que é essa a minha visão, assim, do impacto do nosso trabalho já nesses 6 meses. E assim, já partindo para o final, quais são os principais projetos futuros para o Observatório e para o Lute Sem Fronteiras? Eu acho que para a Lute Sem Fronteiras, o projeto futuro é fortalecer o observatório, né? E garantir que o observatório possa alcançar os seus objetivos e fortalecer essas lideranças. Claro, dando continuidade aos esforços, né, que já foram realizados e até as portas continuam abertas para novos esforços semelhantes. E para o observatório, eu acho que o nosso projeto futuro é o observatório, né? Assim, é que ele possa completar essa missão de fortalecer essas lideranças, né? De apoiar essas lideranças nos processos locais. Então, esse ano a gente tem eleição, né, municipal, então eu acho que vai ser um ano onde o futuro já é aqui, né? Assim, a gente já está tentando construir o que é o projeto futuro do observatório, que é trabalhar com essas lideranças aí para que elas sejam reconhecidas na importância que elas têm. Sim. Como as pessoas podem ter acesso a toda essa atuação do Observatório e também do Lute Sem Fronteiras e podem contribuir, né, para isso? Tanto a Lute Sem Fronteiras quanto o Observatório têm sites. O da Lute Sem Fronteiras é www.lutesemfronteiras.org, Lute com E, né? E o do Observatório é www.observatoriodomarajó.org. Para além dos sites, a gente tem a Lute Sem Fronteiras tem uma página no Facebook e o Observatório tem um perfil no Instagram. Acho que o Instagram do Observatório é o lugar mais atualizado para as pessoas acompanharem. A gente costuma divulgar tudo lá, mas sem dúvidas o melhor jeito é que as pessoas assinem o boletim semanal do Observatório do Marajó. Toda semana, toda terça-feira, a gente envia de manhã um boletim com as principais, com uma seleção de notícias, vamos dizer assim. Então é isso, Lute. Muito obrigado pela entrevista. Te agradeço demais, mais uma vez, por ter aceitado. E a gente termina por aqui. Chegamos ao final da nossa entrevista, mas o Observatório está cheio de conteúdo para você conferir. É só acessar o nosso site, observatoriodh.com.br. Ficar ligado nas nossas redes sociais, Observa DH, no Facebook, Instagram e Twitter. Ouvir os nossos podcasts disponíveis em 3 plataformas, Castbox, Spotify e SoundCloud. É só buscar Observatório na rádio. E Observatório TV é o nome do nosso canal do YouTube. Não deixe de conferir os nossos vídeos. E é isso. Obrigado e até a próxima.